Olá, meus queridos! Estamos aqui na nossa regressiva de dicas para a primeira fase do exame de ordem da OAB, claro, né? Banca FGV. Eu escolhi um tema aqui dentro de Direito das Coisas, mais precisamente. Eu vou falar com vocês, adoro esse tema, já deu pra perceber, né? Vamos falar de posse, tá? Em determinada dica, eu já comentei com vocês alguns aspectos sobre questão de teoria da posse adotada no Brasil, questão de detenção, questão de proteção à posse. E agora eu quero falar um pouquinho sobre efeitos da posse. Raquel, mas quando a gente estuda efeitos da posse, tem um leque de possibilidades. Eu sei, gente, tá? Dentro dos efeitos da posse, olha as possibilidades que nós temos. Eu posso falar em efeitos da posse quanto aos frutos, efeitos da posse quanto às benfeitorias, ok? Efeitos da posse quanto à responsabilidade civil. E eu posso também falar em efeitos da posse quanto à proteção possessória, que é onde a gente estuda as formas de autotutela, as ações possessórias típicas, por exemplo, certo? Agora, o nosso foco nesse bloquinho é falar sobre efeitos da posse quanto às benfeitorias. Raquel, tô perdida. Eu nem lembro mais o que é benfeitoria. Ah, mas vai lembrar, tá? Benfeitorias são bens acessórios, tudo bem? Quando você estuda isso lá com a minha querida Roberta Queiroz, na parte geral, vocês vão estudar bens. E aí vocês vão estudar o quê, gente? Bens principais, bens acessórios, bens fungíveis, bens infungíveis, ok? Bens singulares, bens universais. Mas aí nessa categoria de bens principais e acessórios, coloquem na cabeça o seguinte: o bem principal, ele existe por si só. E o bem acessório é aquele bem que depende do principal, beleza? Ele existe em função do principal, por isso que ele é acessório. Então percebam, o acessório, gente, ele tem uma regrinha básica. O acessório, ele segue a sorte do principal, tá? Como o acessório, a ideia é que ele seja um bem menor, integrante do todo, então o que? Ele segue a sorte do todo. Raquel, existe algum nome específico para isso? De que, né, o acompanha a sorte do principal? A gente trata, né, essa conceituação com o nome de princípio da gravitação jurídica. Tá? Então, o princípio da gravitação jurídica, eu vou lembrar, o acessório acompanha a sorte do principal. Muito bem, se as benfeitorias são bens acessórios, a gente tem que entender que uma vez empregada uma benfeitoria num bem principal, essa benfeitoria perde a sua identidade, a sua autonomia e passa a fazer parte do todo. Certo? Por isso, as benfeitorias, elas se submetem ao princípio da gravitação jurídica. Raquel, tem alguma classificação importante das benfeitorias? Tem. Quanto à essencialidade delas, quanto à finalidade delas. As benfeitorias, meus amores, elas podem ser necessárias, elas podem ser úteis ou voluptuárias. Só pra gente recordar, porque recordar é viver, né? Benfeitorias necessárias. Qualquer ser humaninho deveria promover aquela benfeitoria para que a coisa principal continuasse a existir. Então percebam, gente, a benfeitoria necessária é um melhoramento que tem que ser feito na coisa, mas é um melhoramento imprescindível. Sou pena da coisa se desfazer, se deteriorar. Então qualquer pessoa, seja um inquilino, um comodatário, tá? Ele deveria fazer. Ok? Então a benfeitoria, ela é necessária porque ela é imprescindível. Benfeitorias úteis, elas aumentam a comodidade do bem, elas aumentam a utilidade da coisa, podem também aumentar o seu valor, tá? Mas elas não são imprescindíveis. Então elas são as benfeitorias úteis. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas destinadas ao aformoseamento, ao lazer, ao recreio, tá? A gente até coloca, né, a questão do luxo, tá? Luxo e ostentação, né? Então, essas são as voluptuárias. Beleza. Onde você quer chegar com essa conversinha fiada, Raquel? Calma, gente. Imagina que você tem a posse de um bem e você jura que esse bem é seu. Eu juro que a posse é minha. Então, se eu juro dentro de uma perspectiva da razoabilidade, ou seja, eu fui diligente o suficiente, eu atuei dentro das exigências, dentro de um padrão de um homem médio, então, nesse caso, eu sou possuidora de boa-fé. Raquel, nesse ponto aqui da matéria, é importante saber se o sujeito está de boa-fé ou de má-fé, é imprescindível, ok? Então, se o sujeito, ele desconhece, ele ignora os vícios que maculam a sua posse, ele está de boa fé e tem que ser um desconhecimento excusável, desculpável. Agora, se eu sei dos vícios da minha posse ou eu tinha como saber, então eu sou uma possuidora de má fé. Então percebam, boa fé, má fé.
Ok, eu empreguei melhoramentos. Eu fiz acréscimos na coisa principal. Eu empreguei benfeitorias. Só que em determinado momento, gente, o verdadeiro titular do bem veio e me pediu o bem de volta. Vou ter que devolver. E aí eu pergunto, será que eu vou ser indenizada dessas benfeitorias? Depende. Você é possuidor de boa fé, de má fé? Então, sobre esse assunto, vem comigo aqui na tela. Preparei esqueminha forte para vocês aqui. Olha lá, possuidor de boa fé. Gente, o possuidor de boa fé, ele tem o seguinte, ele tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Então, o possuidor de boa fé, ele será indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Mas ele não tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias voluptuárias. Por quê, Raquel? Porque em relação às voluptuárias, ele tem direito de levantamento. Ele pode levantar as voluptuárias. Esse direito de levantamento eu chamo de ius tolendi. É a mesma coisa. Então ele tem direito de levantar as benfeitorias voluptuárias se não houver prejuízo à coisa principal e se o reivindicante não preferir ficar com elas, indenizando o seu valor. Então, vamos lá. Recapitulando, possuidor de boa fé, ele tem direito a ser indenizado das benfeitorias úteis e necessárias. E as voluptuárias? Ele levanta. Raquel, ele só pode levantar se isso não causar, né, nenhum prejuízo para a coisa principal. Beleza. Mas às vezes ele pode levantar, mas o dono da coisa diz, eu quero ficar com as benfeitorias voluptuárias e eu vou te indenizar. Beleza. Outro detalhe, direito de retenção. Eu posso reter a coisa em meu poder até ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias? Se você é possuidor de boa fé, sim. Só tem direito de retenção o possuidor de boa fé. Coloque isso na cabeça. Só tem direito de retenção e os retenciones o possuidor de boa fé. Ele sim pode reter a coisa em seu poder até o recebimento do seu crédito. Beleza até aqui? Raquel, outro detalhe importante. Qual é o valor que eu vou receber como? Essas benfeitorias, eu vou receber indenização pelo valor de custo da época ou pelo valor atual. Aqui, gente, quem escolhe é o possuidor de boa fé. Então, normalmente, ele vai escolher o valor atual, que normalmente é um valor mais elevado, tá? Então, aqui falamos quais são os direitos de indenização, falamos sobre ius tolendi, que é o direito de levantamento das voluptuárias, e os retenciones, que é o direito de retenção, que só o possuidor de boa fé tem, e qual que é o valor que ele vai receber a título de benfeitorias, certo? Vem comigo na tela de novo. Olha lá. Então, já falei aqui, ó, direito de retenção da coisa principal até o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias e úteis. Valor da indenização, artigo 1222 do Código Civil, regra geral é o valor atual, mas só lembrando, quem escolhe se é o valor de custo atual é o possuidor e ele também, o possuidor de boa-fé, tem direito de compensação das benfeitorias com os eventuais danos que ele tenha provocado na coisa. Artigo 1221, beleza? Só que a gente não para por aí, não. Nós temos o possuidor de má-fé. Ah, Raquel, nem precisa falar do possuidor de má-fé, não. Porque o possuidor de má-fé, ele não tem direito a nada. Não é assim que funciona, tá? O possuidor de má-fé, lembra que eu falei pra vocês que qualquer ser humaninho, em sã consciência, ele teria que fazer as benfeitorias necessárias? Senão a coisa principal deixa de existir? Sim. Então, se o possuidor de má-fé, ele promoveu benfeitorias, tá, necessárias, ele vai ser indenizado por elas. Então, o possuidor de má-fé só tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. E as úteis, Raquel? Não. E as voluptuárias? Também não. Raquel, enquanto o possuidor de má-fé não receber o valor das benfeitorias, ele pode reter a coisa em seu poder? Não. O direito de retenção só tem o possuidor de boa-fé. Então, o possuidor de má-fé não tem o ius retentiones. Raquel, o possuidor de má-fé pode levantar as voluptuárias? Também não. Não pode levantar, não pode exigir qualquer tipo de indenização por elas também. Raquel, qual que é o valor que eu vou ter que pagar para o possuidor de má-fé a título de benfeitorias? Você escolhe. Então, aqui é o reivindicante que vai escolher se ele está disposto a pagar o valor de custo da época ou o valor atual. Certamente ele vai escolher o menor valor, certo? Raquel, aqui é possível compensação entre o crédito da benfeitoria e eventual dano que eu tenha provocado na coisa? A mesma coisa que eu falei agora há pouco do possuidor de boa-fé. É possível compensação das benfeitorias, do valor delas, com os danos que eventualmente tenham sido provocados na coisa e do reivindicante. Certo? Agora um detalhe importante que sempre cai nessa prova da OAB, tá? E que as pessoas caem. A gente não vai cair mais.
Gente, a questão, ela às vezes vai colocar o seguinte, que o sujeito empreendeu benfeitorias na coisa, tá? Só que no momento da restituição da coisa para o reivindicante, no momento da entrega do bem, essas benfeitorias já não existiam mais. Então, nesse caso, não aplica nada disso que eu falei aqui. Eu só vou aplicar esse raciocínio a indenização, retenção, direito de levantamento. Isso só é possível se no momento da entrega da coisa, no momento da restituição, estas benfeitorias elas ainda existirem. Se aqueles melhoramentos que eu fiz já não existem mais, então não há que se falar no tratamento aqui das benfeitorias, ok? Só pra gente fechar esse bloquinho, vem comigo na tela. Olha aqui o lado do possuidor de má-fé. Ele tem direito a ser indenizado somente em face das benfeitorias necessárias. Não há direito de ser indenizado pelas benfeitorias voluptuárias nem úteis, ok? Então, nem úteis. Depois, não há direito de levantamento das voluptuárias, não há direito de retenção em relação às benfeitorias necessárias, ok? Não há. E aqui a opção pelo valor de custo atual é do reivindicante. E há também a compensação entre benfeitorias e danos. Certinho? Quer saber mais? Então vem comigo para o Gran Cursos Online.